Nosso tópico esta noite é a vida além de 2000. Como enfrentar os tempos difíceis adiante. Esta noite, vamos fazer uma viagem. Uma maravilhosa viagem além das estrelas. Uma viagem ao espaço sideral. Já comemoramos 500 anos da descoberta do Novo Mundo. Em 1992, a América comemorou seus 500 aniversários. Mas, ao mesmo tempo, uma outra viagem de descobertas estava começando. Esta viagem de descobertas era uma viagem que começava com 2 rádios telescópios ligados em partes diferentes do mundo. Em 12 de outubro de 92, em Porto Rico, foi ligado um radiotelescópio com 1000 pés de largura, ou 305 metros. Começou enviando seus sinais para o espaço sideral. Ao mesmo tempo, no deserto Mojave, um segundo radiotelescópio foi ligado. Esse telescópio está na estação de rastreamento Goldstone, tendo 1000 metros de tamanho. Esse telescópio está enviando sinais para o espaço e faz parte de um projeto que é financiado pela NASA. Um projeto de muitos milhões de dólares. Um projeto para enviar sinais para o espaço, na tentativa de descobrir se existe alguém por lá. Se existe alguém por lá além das estrelas. Se existe alguém que tenha alguma mensagem de esperança para a Terra. Se existe vida inteligente em algum lugar por lá. Estes sinais de rádio estão operando no extremo da baixa frequência. São sinais de micro-ondas, enviados através desses 2 telescópios no desejo específico de atrair a atenção do espaço sideral. Se existe alguma mensagem da esperança além das estrelas, se existe alguma vida inteligente por lá em algum lugar. Vamos fazer uma viagem esta noite, uma viagem ao espaço. Vamos descobrir, de fato, se podemos encontrar alguma evidência de vida inteligente por lá. Os outros planetas são habitados? Nesses outros planetas mora alguém? Existem pegadas nos outros planetas? Os astronautas da nave Apollo, Buzz Aldrin, Neil Armstrong e Alan Shepard, pousaram na Lua em 31 de julho de 1969. Eles deixaram suas pegadas na Lua. Mas esta noite iremos além de nosso vizinho mais próximo, a 240 milhas de distância, ou cerca de 300 mil quilômetros. Iremos além da Lua esta noite. Faremos uma viagem passando além de Marte. Vocês têm se mantido a par de algumas das notáveis descobertas que têm ocorrido na estrada para o planeta vermelho recentemente? Se vocês têm assistido à CNN aqui nos Estados Unidos ou no resto do mundo, se vocês têm lido as revistas Time ou Newsweek, vocês estão informados que os cientistas vêm considerando a possibilidade de vida em Marte. Descobertas recentes têm trazido à luz o fato de que talvez existiu alguma vida inteligente lá algum dia, isto é, ou que pelo menos um grupo de cientistas afirma. O outro grupo de cientistas está argumentando com eles, dizendo: não existe evidências da vida no planeta Marte. Uma sonda que é uma espaçonave que se separa de seus estágios pousou lá em Marte. E essa sonda trouxe de volta algumas amostras de Marte que os cientistas começaram a estudar. Também trouxeram amostras de um meteoro. Aqui está na tela uma foto do meteorito de Marte, ALH 8441. Os cientistas, ao estudarem esta amostra do meteorito, notaram o que pode ser uma evidência da vida em Marte. Eles notaram estes glóbulos de carbono e concluíram que isto indica que existiu vida, ou seja, formas preliminares de vida.
Examinaram também microfósseis que vocês veem no centro desta foto, o que se parece com a estrutura de uma minhoca. Os cientistas olharam para ela e disseram que pode ser vida. Alguns cientistas disseram sim, parece mesmo ser uma forma de vida, mas outro grupo de cientistas diz não é uma forma de vida. Eles nos deixaram confusos. Existe algum tipo de vida além do planeta chamado Terra? Existe alguma vida inteligente? Nos deixaram confusos com teorias estarrecedoras de diversos cientistas. Ou existe alguma evidência mais concreta do que essas apresentadas? Vamos viajar além da Lua, além de Marte. Vamos viajar esta noite além do Sol. 93 milhões de milhas, ou 150 milhões de quilômetros de distância. Vamos viajar para o espaço sideral, até o limite máximo do universo. Vamos viajar esta noite além da estrela mais próxima. Sabia que a estrela mais próxima é a estrela chamada Alfa Centauro? Essa estrela fica a 25,8 trilhões de milhas de distância, ou 41,6 trilhões de quilômetros. Essa, senhoras e senhores, é a estrela mais próxima. E nós estamos bem próximos dela. Estamos a 25,8 trilhões de milhas de distância de nossa mais próxima esperança. Eu fico pensando, quem criou essas estrelas? E mais, quem fez e deu forma às estrelas? Eu penso, será que os cientistas estão procurando alguma forma de vida em Marte e em outros planetas? Mas existem inúmeras evidências de vida ao nosso redor que não temos percebido na sociedade científica secular. O livro de Jó, capítulo 22, verso 12, diz: Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. De fato, o profeta estava certo, e ele também está certo quando diz quão elevadas estão. 25,8 trilhões de milhas distantes é muita altura, senhoras e senhores, não concordam? De fato, os cientistas olharam para o céu, e os antigos cientistas olharam para o céu e disseram: olhe para o céu e conte. E de fato você pode contar as estrelas. E se ler os livros científicos de séculos atrás, eles diziam: olhe para o céu e verão 5.119 estrelas. Se você duvidar dos antigos cientistas, se não estivesse chovendo na Flórida hoje, sabe quando Lonnie Melachenko saudou vocês do mundo inteiro quando o sol brilhava? Alguns de vocês no auditório riram um pouco porque estavam sob um verdadeiro toró aqui na Flórida, e tem sido assim há uma semana. Mas eu creio que o sol brilhará em breve. Se não estiver nublado em sua cidade, você poderá sair esta noite após a palestra, olhar para as estrelas, e se tiver um lugar tranquilo, poderá começar a contá-las. Deixa eu lembrar a você que se contar 5.118, você esqueceu uma. Conte outra vez. Se você contar 5.120, você contou uma a mais, amigo. Então, conte outra vez. Os antigos cientistas disseram que havia 5.119 estrelas. Nem mais, nem menos. Mas exatamente isso. Aí o telescópio foi inventado. E naqueles telescópios pequenos, eles viam mais algumas estrelas. Mas hoje, você pode ir até o Monte Palomar, na Califórnia, e lá, no telescópio do Monte Palomar, no observatório do Monte Palomar, tem o maior telescópio do mundo. Cerca de 200 polegadas através das lentes daquele telescópio. E olhando através desse gigantesco telescópio em Monte Palomar, Califórnia, os cientistas nos dizem que o que os antigos cientistas imaginavam ser estrelas são, na verdade, galáxias inteiras. Ouça o que o Dr. It diz. Ele diz que existem milhões de galáxias apenas na cuia da Grande Concha. 1 milhão de galáxias na cuia da Grande Concha. Pense na vastidão do universo. De fato, Jeremias, o profeta, colocou assim em Jeremias capítulo 33, verso 22. Ele disse: não se pode contar o exército dos céus.
Como o profeta poderia saber se os cientistas há 500 anos diziam que existiam 5.119 estrelas? Como a Bíblia sabia que não se pode contar o exército dos céus? De fato, existem cientistas hoje que afirmam existir 200 bilhões de estrelas. A vastidão do espaço, o incomensurável espaço, visualize-o em sua mente: galáxias, planetas, estrelas viajando pelo espaço. Alguns daqueles, como o planeta Terra, viajando a 66 mil milhas a hora, 100 mil quilômetros a hora, passando um pelo outro. E eu penso, quem criou as estrelas? Quem colocou as estrelas em movimento? Se você visse uma bola rolando através desta plataforma, você se perguntaria: quem rolou a bola? É uma lei científica, não pode haver movimento sem alguém para iniciá-lo. Não pode haver um desenho sem um desenhista. Quem é que movimenta o universo? Quem é o grande desenhista de tudo? Quem mantém as estrelas em suas próprias órbitas? Um cientista disse: quando olhamos para as estrelas e vemos milhões de estrelas e planetas, galáxias, é como um catavento em chamas, é como rodas d'água no céu, passando um pelo outro a velocidades incríveis, porque a Terra não sofre uma colisão e destrói toda a vida. Existe alguém que está segurando as estrelas em suas mãos. Existe um guia que está guiando o universo em seu destino. De fato, existe um Deus segurando o universo em suas próprias mãos. Sabe, alguém disse: se você puder contar as estrelas, elas serão tantas quanto os grãos de areia nas praias de todos os países do mundo. Existem tantas estrelas quanto grãos de areia. Todavia, a Bíblia faz esta notável declaração em Isaías 40, verso 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, 200 bilhões de estrelas, e o Criador de todo o universo, o que move tudo. O Deus pessoal e inteligente chama cada uma daquelas estrelas pelos nomes, e Ele não esqueceu do seu amigo. Este Deus do universo, este Deus infinitamente inteligente, este Deus que tudo sabe, este Deus que projetou este planeta tem um projeto para a sua vida. E se é grande o bastante para guiar as estrelas, é grande o bastante para guiar você. Se Ele é grande o bastante para guiar as estrelas, Ele é grande o bastante para guiar a sua vida. Vamos supor que você e eu estivéssemos andávamos pela praia. Estive fazendo palestras para um grupo de cientistas na antiga União Soviética, cerca de 1000 cientistas. Eu falava sobre o espaço aos cientistas e também sobre a Bíblia e a arqueologia. E um dos cientistas disse: sabemos quando o nosso cosmonauta Yuri Gagarin subiu para o espaço, ele disse que não viu Deus. O senhor alguma vez viu Deus, Sr. Feeling? E eu disse: bem, vamos supor que estávamos andando pela praia. E vamos dizer que não estávamos andando de costas. Pois a pessoa diria: ah, sim, eu vi as suas pegadas, você estava andando de costas. Então, vamos supor que andássemos para frente e bem diante de nós houvesse pegadas na areia. Você acharia que era uma conclusão lógica se houvesse pegadas na areia para dizer que alguém havia andado na sua frente? Você podia nunca ter visto aquele indivíduo, mas se houvesse pegadas na areia, Deus deixou pegadas no céu, no desenho do universo, na majestade e grandeza do universo, no poder do universo. De fato, meu amigo, existem pegadas no céu. Quem mantém o universo unido? O universo não revela improviso, o universo não revela acaso. O universo não revela acontecimentos acidentais. O universo revela inteligência. O universo revela um Deus criador. Quem mantém o universo unido? Colossenses 1, verso 17 diz: e todas as coisas subsistem por Ele.
É o Deus inteligente, o Deus todo sapiente, o Deus de amor que criou o universo e o mantém no destino de suas mãos. Mundos maravilhosos. Um livro publicado por um grupo de cientistas faz uma notável declaração. Ali diz: a mera matéria não pode ser adotada de tal capacidade. É a capacidade de organizar-se a si mesmo. Onde existe organização, tem que haver um organizador. Onde você vê um desenho, tem que haver um desenhista. Onde você vê movimento, tem que haver alguém que iniciou esse movimento. Onde você vê um projeto inteligente, tem que haver um projetista inteligente. Por isso os cientistas disseram: a mera matéria não pode ser dotada de tal capacidade. O universo não é uma estranha agregação de corpos acidentais, movendo-se sem sistema ou ordem. Esse grupo de cientistas disse: é a obra da onipotência. A obra de alguém poderoso, a obra de um Deus inteligente. Vamos supor que eu esteja andando pela rua e você se aproxima e me diz: Sr. Feeling, que horas são? Eu pego meu relógio e digo: bom, passam alguns minutos das 8, isso é apenas uma suposição. E você diz: esse seu relógio é bonito, onde comprou? E eu lhe digo: eu vou lhe contar a história. Eu andava pela rua e tinha feito uma palestra da série Além do Ano 2000 e estava muito cansado. Aí eu bocejei. E houve uma explosão na fábrica de relógios. E aí todas as peças, ponteiros e engrenagens chegaram aqui. E a fábrica de cola explodiu e a cola veio voando e caiu em cima do meu relógio. E logo em seguida chegaram os números. O 1, o 2, 3, 4 pousaram no lugar certo. E miraculosamente ergui meu braço e em seguida a fusão elétrica e o calor fizeram o relógio ficar coladinho e eu o prendi em meu braço e aqui está ele agora e eu pude lhe dizer a hora. Então você dirá: de que sanatório você acabou de sair? Você dirá: de que estado acabou de vir? E dirá: em que país você nasceu? Acham que eu estou exagerando? Mas o universo é muito mais complexo do que o relógio que está em meu pulso. O universo é muito mais detalhado e fornece evidências a você e a mim de que existe um Deus lá no céu. Um Deus todo sapiente, um poderoso Criador. Quando Napoleão era o líder da França, o general francês, no final de 1700 e início de 1800, uma noite Napoleão estava num barco no Mediterrâneo. E enquanto viajavam, os seus soldados céticos estavam discutindo entre si: ora, não existe Deus, não existem evidências da existência de Deus. E Napoleão aproximou-se da amurada e simplesmente olhou para o céu e disse: senhores, eu tenho uma pergunta. Quem fez as estrelas? Em seguida, Napoleão foi para a cama, deixando eles olhando para o céu. Sim, senhoras e senhores, os céus indicam a vocês e a mim que existe um Deus todo-poderoso. Os céus indicam a vocês e a mim que por trás de tudo existe um Deus que detém o mundo em suas mãos. Na verdade, o livro de Salmos diz: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras de suas mãos. Dia após dia, eles proclamam. Noite após noite, eles exibem conhecimento. Não existe discurso ou linguagem, nem mesmo voz, que não possam ser ouvidos. Você pode enfrentar os tempos difíceis que estão por vir. Você pode enfrentar as crises de sua vida. Quando sua vida estiver desmoronando com o divórcio, quando sua vida estiver ruída com o câncer, quando você estiver no meio da pobreza, quando viver em um gélido e exíguo apartamento na cidade, você poderá enfrentar os momentos difíceis por vir, porque você poderá olhar além das estrelas. Você poderá olhar além do firmamento. Você poderá olhar além das tristezas e lágrimas de sua vida e sentir que o Deus que criou o universo estenderá a mão e tocará você. E sua vida estará nas mãos dele. Esse Deus que chama as estrelas pelos nomes não se esqueceu do seu nome.
que este Deus que criou o universo com um formidável poder tem o poder para mudar a sua vida. Jó capítulo 22, verso 21. Leiam comigo na tela, por favor. Une-te, pois, a Ele e tem paz. Gostariam de ter paz? Gostariam de ter confiança firme em sua vida? Eu não estou falando de nenhum sentimento tolo, de um sentimento emocional que algumas pessoas chamam de religião. A Bíblia diz: une-te, pois, a Ele. Torne-se unido a Deus, ao maravilhoso Deus, ao poderoso Deus, ao Deus que transforma vidas, o Deus do universo, o Deus em cujas mãos o universo inteiro existe. A natureza revela não apenas que Deus é todo-poderoso, revela não apenas que Ele é supremamente inteligente, revela não apenas que Ele é um projetista infinito, mas a natureza também revela que as obras de Deus indicam seu interesse. Quando você olha para a natureza, por exemplo, a Bíblia diz em Gênesis 1, leiam comigo, por favor: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra não evoluiu. Não é meramente um acidente acontecendo, nada disso. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Quando você olha a natureza, considere, por exemplo, as marés, quando elas chegam e vão embora, no planeta chamado Terra. Quando olhamos para a Terra, ela nos dá provas de novo dos cuidados de Deus, do interesse de Deus, e nos dá provas do amor de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que Deus tirou a terra do nada. Ele é o Criador. Ele tirou a terra do nada. Mas vejam como Deus governa as marés. As marés vêm e vão de maneira confusa. As marés vêm e vão no horário. As marés dos oceanos seguem um padrão regular. Existe um projeto e não um improviso, ou um acaso ou caos. As marés chegam e vão exatamente no horário. Ou considerem o Sol. Vamos supor que o Sol estivesse mais próximo da Terra, a Terra se queimaria. Vamos supor que o Sol estivesse mais distante, a Terra congelaria. Minha teoria é simples. Todos os lugares em que vocês olharem, seja no céu ou no espaço, quer seja na Terra, não existe nenhum improviso e nem acaso, mas existe projeto. Existe projeto de fato por todo o universo. Vejam o ecossistema, por exemplo. A neve cai nas montanhas. A neve cai e o sol a derrete. Os rios levam a água para os lagos e o mar, onde essa água se evapora e volta para o céu para cair como chuva e trazer alegria e prazer à terra. É uma coisa maravilhosa. O ecossistema é perfeitamente equilibrado. A natureza cuida de nós. A natureza nos abriga. Existe um Deus. A água é continuamente reciclada. De fato, talvez você saiba ou não, mas quando a neve derrete e quando a água desce das rochas, formando belíssimas cascatas, formando os lagos cristalinos, e quando você abre a torneira para pegar essa água dos reservatórios, através dos canos de sua casa, a água que você bebe, essa deliciosa água, foi reciclada, pois essa água, a água que você bebe, é mais velha do que as pirâmides. A água tem sido constantemente reciclada. A chuva cai, a água se evapora, desce novamente como neve, como chuva e alegra a terra. Nós a bebemos. Deus construiu na terra um sistema para sustentar suas criaturas. A criação de Deus revela cuidados, revela um Deus que pensa em você e em mim. Vejam o ar que respiramos. Bom, o nosso ar é composto de 4 elementos básicos. O ar que respiramos é composto de nitrogênio, oxigênio, argônio e dióxido de carbono. E se tivesse pouco dióxido de carbono, e se a fórmula do ar se misturasse toda,
O ar em si indica que este Deus todo-poderoso, que este mestre projetista, que este Deus inteligente preparou a terra para você e para mim, e que ele próprio misturou a fórmula para o ar. De fato, a Bíblia diz claramente isso. Leiam comigo em Jó 12, verso 10. Por favor, leiam. Na sua mão está a vida de toda a criatura e o fôlego de toda a humanidade. Que Deus é esse? Ele guia as estrelas, ele detém os planetas no espaço, ele diz às marés: pare aí mesmo. Ele diz ao sol: fique aí, e ele fica. Que Deus é esse? Ele projetou o ecossistema perfeito e as chuvas caem e bebemos a água. Que Deus é esse? Ele mistura a fórmula química do ar. Eu posso confiar com segurança em um Deus assim. E quanto a você, amigo, pense neste Deus. Por toda a terra, ele faz a safra brotar, crescer ao ponto de se cortar para que você e eu possamos comer. E para que nós desfrutemos a vida ao máximo. Toda vez que nós nos sentamos para comer um pedaço de pão, é um testemunho de um Deus que tem provido para nós. Ele de fato se importa conosco. E se Ele nos dá o pão físico, e se Ele nos dá a fartura da terra, se Ele nos dá os frutos das árvores, são presentes. Cada maçã que você come é um presente de Deus. Nem toda a inteligência do homem faria essas sementes crescerem. A vida colocada na semente é um presente do Deus vivo. Cada laranja que você chupa é um presente do Deus vivo. Ele é poderoso, Ele se preocupa com você, Ele é Deus de amor. Me disseram que os cientistas suíços, de tempo em tempo, pegam os flocos de neve e colocam sob o microscópio. E quando fazem isso, os fabricantes de laços suíços tiram novos desenhos e padronagens dos flocos de neve. Conclui-se, portanto, que não existem dois flocos de neve com desenhos exatamente iguais. E assim os fabricantes suíços têm infinitas oportunidades de obter novos desenhos para seus laços. O Deus que desenha cada floco de neve desenhou cada vida de modo diferente. Sua vida e as experiências da sua vida são diferentes da pessoa sentada ao seu lado. Mas esse Deus que deu nome às estrelas, esse Deus que proveu tanta abundância ao planeta chamado Terra, esse Deus tem um desenho para a sua vida. Esse Deus tem um plano para a sua vida. Porque o desenho inteligente do universo revela um inteligente projetista. Mais do que você pensa, esse Deus se importa com você. Mais do que você imagina, esse Deus se preocupa com você. De fato, no livro de Jó diz: peça aos animais e eles lhe ensinarão. E prossegue: ou os pássaros do céu e eles lhe dirão. Ou fale com a terra e ela lhe ensinará. Ou deixe o peixe do mar lhe informar. Quais deles? Quais dos animais e dos pássaros? Quais dos peixes? E diz: quais deles não sabe que o Senhor fez tudo isso? Quando você olha para o modo como Deus dirige alguns dos animais, é notável. Tem alguns peixes que nasceram em certos lugares, que viajam pelo oceano 1000 milhas, viajam 14, 15, 16 quilômetros e vivem a centenas de milhas e quilômetros de distância de onde nasceram. Mas aí, quando estão prontos para morrer, algo em sua cabeça os guia de volta para onde nasceram para morrer. Como esses peixes sabem fazer isso? Quem programou os seus cérebros? Ou quem programou dentro deles essa necessidade biológica para fazer isso com o peixe?
Temos as borboletas. Olhem o desenho das borboletas. Você acha que um desenho majestoso desses ocorreu por acaso? Claro que não, amigo. Mas quando você olha, tem certos tipos de borboletas que viajam 1.500 a 200 milhas a lugares em que nunca estiveram antes para morrer nesses lugares. Quem guia os peixes, os pássaros, as borboletas? Quem os guia? Um Deus de amor. E esse mesmo Deus ama você. Você pode enfrentar os tempos difíceis que estão por vir, se sentir o interesse pessoal e o poder infinito, a incrível sabedoria deste Deus de todas as criaturas do universo. A raça humana é a mais importante para Ele. Ele nos criou à sua própria imagem. Ele nos deu mentes para pensar e raciocinar. Ele nos deu capacidade inteligente. Sim, este Deus nos deu forma e nos projetou. Quando olhamos para o espaço, vemos provas de seu desenho. Quando olhamos para a natureza, vemos provas de seu desenho. Mas quando olhamos para o corpo humano, também vemos evidências do desenho. Quando olhamos para o corpo humano, nós não vemos algo que meramente em algum lugar distante do passado surgiu de um teste. Por exemplo, pensem em seu coração. O coração é uma bomba viva. Na verdade, ele bombeia cerca de 2.000 galões ou 7.500 litros de sangue a cada dia. As batidas do coração indicam que há um projeto, elas indicam vida. O próprio corpo físico que temos indica um Deus de amor, que se importa. Vejam, por exemplo, os nossos pulmões no nosso tórax. Nosso corpo, na verdade, filtra o ar que entra e retira as impurezas. Quem projetou o corpo? Há momentos quando ele toma consciência da impureza no ar e filtra grande quantidade da poluição do ar. Se não tivéssemos esse mecanismo de filtragem, estaríamos muito mais susceptíveis a contágios, a doenças e, é claro, à morte. E quanto às impurezas em nossa comida? Vejam os rins, por exemplo. Os rins têm a capacidade de filtrar 1.700 litros por dia. É uma incrível capacidade. Quem projetou o coração? Quem projetou o pulmão? Quem projetou os rins? Um Deus que se importa, um Deus que ama, um Deus para quem você é muito, muito importante. Talvez você tenha vindo a esta reunião sentindo-se desanimado. Talvez tenha chorado esta noite ao deitar-se dizendo: será que existe alguém que se importa comigo? E o universo gritou de volta. As estrelas falam com você esta noite. Os planetas falam com você esta noite. Toda a natureza fala com você esta noite. Em seus momentos tristes, em que seu marido a deixou por outra mulher, quando você está chorando sozinha às 2 horas da manhã, quando seu diagnóstico foi de câncer e a força para viver está fugindo de você, quando em sua própria alma você sente que não vale nada para ninguém, quando você diz que ninguém mais se importa, seu coração, seu pulmão e seus rins dão provas de um Deus que projetou você. E veja o cérebro humano. Uma noite eu estava palestrando sobre neurofisiologia e falávamos sobre o cérebro. E eu disse: existem 14 bilhões de células no cérebro. Após a palestra havia um neurofisiólogo na plateia, um especialista em cérebro. Ele se aproximou de mim, me chamou e disse: Mark, seus números estão errados. Não são 14 bilhões de células. Sabemos hoje pelas pesquisas modernas que temos 50 bilhões de células no cérebro. Eu disse: puxa, isso é fantástico. Na palestra seguinte eu disse: senhoras e senhores, o cérebro tem 50 bilhões de células. Tem um neurofisiólogo aqui na plateia. Ele me procurou após a palestra e disse: Mark, creio que mencionou o número errado. Existem cerca de 100 bilhões de células. E eu disse: doutor, o senhor as contou? Deus nos criou como seres racionais e inteligentes. 100 bilhões de células no cérebro. Podemos pensar e raciocinar.
guardar centenas de mensagens no corpo ao mesmo tempo. Mas espere, Deus nos deu emoções. Existe alegria e existe tristeza. Existe medo e existe paz. Somos seres emocionais. Onde existe um projeto inteligente, tem que haver um projetista inteligente. Onde há evidências da criação provida por Deus, tem que haver alguém que move, e Deus proveu pessoalmente essas criaturas. Mas espere, nossos cérebros indicam, nossas emoções indicam, tem que haver um Deus que pode amar, tem que haver um Deus que se preocupa conosco. Ao viajar pelo mundo inteiro, há uma coisa que se tornou óbvia para mim, que no mundo inteiro, homens e mulheres estão preocupados com a vida em toda a sua plenitude, em toda a abundância. E quando pensamos na vida, esse dom maravilhoso chamado vida. Oh, amigo, olhe para os olhos de um bebê dormindo tranquilamente. E a que conclusão você chega? Você chega a esta conclusão, que a vida em toda a sua plenitude revela um Deus amoroso, um Deus poderoso e um Deus magnífico. Você pode olhar nos olhos de um bebê, olhar naquele rosto sorridente e não pensar que foi feito por Deus? Olhe para este slide, um maravilhoso slide, uma fotografia de um bebê no ventre de sua mãe, ainda ligado ao cordão umbilical. Olhe para essas mãos em formação, olhe para esses pés em formação, olhe para essa cabeça em formação. Isso tudo é um acidente. Vamos dizer a essa criança algum dia que a vida dela não passa de uma simples massa que foi trazida por algum caminhão, que a vida dela como uma folha voando na brisa do outono, que a vida dela é como um pedregulho. Devo dizer a essa criancinha que é apenas pele cobrindo ossos, que ela é um acidente cósmico? Devo dizer isso a ela? É claro que não. Devo dizer, um Deus de amor criou você, e Ele lhe deu formas. E, querido, quando você sair esta noite e olhar as estrelas, lembre-se, o Deus que está além das estrelas quer que você tenha uma vida feliz, significativa e produtiva. Não existe nenhum problema que Ele não possa resolver. Não existe perplexidade grande demais para Ele desvendar. Não existe obstáculo em sua vida que o Deus do universo, o poderoso, majestoso, inteligente e amoroso Deus, não possa sobrepor. No íntimo de todo o coração humano existe o desejo de adorar. Em todas as culturas do mundo existe o desejo de adorar, o desejo de ser um com Deus. Como Santo Agostinho disse no passado, nossos corações não encontrarão descanso até encontrar descanso no Senhor. Fomos feitos para Deus, fomos feitos para sermos um com o nosso Criador. E a razão de tantas pessoas estarem arrasadas internamente, a razão de tantas pessoas sentirem ansiedade intimamente, a razão de tantas pessoas buscarem o dinheiro, buscarem o materialismo e viverem no pecado, indiferentes, moralmente corrompidas, materialistas, orientadas pelo sexo. E muitas mulheres correm para lá e para cá, buscando soluções para seus problemas. Mas a boa notícia é que existe um Deus de amor que se importa. E Ele diz, 1 Pedro 5, verso 7, podem ler comigo, por favor? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele faz o quê? Ele faz o quê? Se importa com você. Em sua tristeza, Ele se importa. Em seu desapontamento, Ele se importa. Em seu coração partido, Ele se importa. Pois além das estrelas, Deus se importa com você. Além das estrelas, Deus está interessado em você. Além das estrelas, o que preocupa você também preocupa a Deus. A sua vida está nas mãos dEle. Você pode enfrentar os tempos difíceis que estão por vir, se colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você pode enfrentar os tempos difíceis que estão por vir, se vir avante e dizer a Ele, Senhor, eu sou Teu. Tome minhas tristezas, tome minha ansiedade, tome minhas decepções. A Bíblia diz,
Quão preciosos são também teus pensamentos para comigo, ó Deus! Quão grande é a soma deles! Alguém está pensando em você esta noite. Alguém se preocupa com você esta noite. Alguém ama você esta noite. No âmago do universo, no centro de controle cósmico do universo, lá no centro de tudo, há um Deus amoroso, inteligente e todo-poderoso que tem você em sua mente. Você está no coração dele esta noite. A Bíblia diz em Salmos 139, versos 17 e 18: se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Não apenas há tantas estrelas quanto há areia no mar. Mas especialmente, os pensamentos de Deus estão voltados na sua direção. Os pensamentos de Deus sobre você, olhando através da janela quebrada da sua vida, olhando para as tristezas e desapontamentos da sua vida. Deus estende a mão até você. Deus se importa com você. Quando olhamos para a vida de Jesus Cristo, amigo, vemos de fato o cuidado e o amor que Deus manifesta de fato em seu próprio Filho. Você poderá enfrentar os tempos difíceis por vir se estiver ligado a Deus. Poderá vencer os tempos difíceis por vir se você sentir sua preocupação pessoal. Poderá enfrentar os tempos difíceis por vir se colocar a sua vida em suas mãos. E poderá vencer os tempos difíceis que estão por vir se realmente você descobrir o amor de Deus em sua palavra. Descobrir os cuidados de Deus em sua palavra. Vamos olhar por um momento a vida de Jesus. A maior manifestação do amor de Deus é de fato na vida de Jesus. Jesus veio à terra e tocou naqueles que eram afligidos por doenças e os levantou para uma nova vida. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo: Deus ama você quando está doente e quer colocar os braços em seus ombros. Jesus tocou os olhos dos cegos e estes se abriram. O que Jesus estava dizendo? Estava dizendo que queria que nós víssemos as perspectivas eternas e não o seu amor em nossas vidas pessoais. Jesus falou a um homem chamado Zaqueu, dizendo: desça dessa árvore, Zaqueu. Você se sente culpado e com medo, mas hoje eu vou à sua casa colocar meus braços em seus ombros e a sua vida irá mudar. A maior manifestação do amor de Deus é este homem chamado Jesus Cristo. Jesus falou com uma mulher junto ao poço, no caminho de Samaria. Ela teve 7 maridos, cheia de culpa, com a vida em conflito. Cristo chegou até ela e esta sentiu vida nova, livre da culpa e paz naquele Jesus. Sim, as estrelas nos mostram o desenho dele. As estrelas revelam o seu amor. Toda a natureza nos fala do seu amor, mas quando vemos este Cristo, ficamos frente a frente com o amor de Deus. Uma mulher apanhada em adultério foi jogada a seus pés e de lá ela se levantou perdoada, ficando frente a frente com o amor de Deus. Nossas vidas mudam, ficando frente a frente com o amor de Deus. Nossos corações são transformados, ficando frente a frente com o amor de Deus. Somos de fato feitos novos. Homens e mulheres na Bíblia ficaram frente a frente com o amor de Deus em Cristo. Nicodemos, um homem transformado. Quando você tem um encontro pessoal com Deus, você nunca mais é a mesma pessoa. Algum tempo atrás, eu conheci uma jovem senhora chamada Shannon. Shannon tinha uma vida que estava ruindo. Quando ela fez 16 anos, ela ficou grávida contra a vontade. Assim que ela teve o filho, sentiu-se desanimada e deprimida. Ela vinha vivendo uma vida de festas, álcool e drogas. Ao continuar com esse tipo de vida, ela tornou-se mais deprimida.
Muitos dias ela não conseguia levantar-se da cama pela manhã, mas dormia o dia todo. Ficava acordada a noite toda, graças às anfetaminas. Ficava acordada até 1, 2, 3 da manhã. Vivia uma vida de desespero, uma vida de desânimo. Casou-se, mas seu casamento não deu certo. Ela e o marido brigavam constantemente. 2 de seus filhos se envolveram em cultos demoníacos. Ela tentou o suicídio 2 vezes. A vida de Shannon era um caos, vivendo de um comprimido para o outro. Mas aí, uma noite, às 2 horas da manhã, sob os efeitos das anfetaminas, ela pegou o controle da TV e ficou apertando, apertando e apertando, mudando rápido pelos canais, mudando de um canal para o outro. E então, ela deparou-se com o programa de TV Está Escrito. Naquela noite, eu entrevistava um jovem viciado em drogas. Um viciado que começara a sentir que Deus tinha um plano para a sua vida. Um viciado que começara a sentir que Deus tinha um projeto para a sua vida. E que Deus era poderoso e que guiava as estrelas. E poderia também guiar a sua vida. Aquele viciado havia se convertido, aceitado a Jesus como seu Salvador e dava o seu testemunho. Ele cantou um hino: Senhor, segure minha mão. E ali mesmo, naquela sala, Shannon ajoelhou-se. Ela disse: Deus, se és grande o bastante para guiar o universo, podes mudar minha vida. Deus, se és grande o bastante para guiar as estrelas, pode mudar a minha vida. Deus, se és grande o bastante para prover alimento para todo o universo, podes mudar a minha vida. Deus, se Jesus revela o seu amor e se Jesus curou os enfermos, pode curar a minha alma. Se Jesus perdoou a mulher apanhada em adultério, o Senhor pode me perdoar. Ali, naquela noite, em alta velocidade, girando o controle, ela ficou frente a frente com esse grandioso, poderoso e amoroso Deus do universo. E ela disse: Senhor, esta noite eu coloco minha vida em suas mãos. Ela veio a descobrir a verdade em Gênesis 28, verso 15. Leiam comigo, por favor. E eis que estou contigo. O Deus do universo está com você esta noite. Shannon tomou aquela decisão que a transformou completamente. A decisão que a transformou. Esta noite Deus estende a mão para você. Ele abre os braços para receber você. Ele não é apenas o Deus das estrelas. Ele sabe o seu nome. Ele sabe seus sofrimentos, conhece suas dificuldades, conhece seus problemas, sabe suas tristezas. Ele guia as estrelas e pode guiar você. Este Deus proveu uma vez para você. Ele quer a sua vida renovada, diferente, transformada. Ele quer tirar você do desânimo, quer tirar você do desapontamento. Ele quer tirar você da tristeza. Este Deus que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para revelar o seu amor, quer revelá-lo a você esta noite. Ele quer perdoar você e mudar você e fazer de você uma nova pessoa. Ouça o Whitney cantar: que o Deus do universo mantenha sua vida em suas mãos. Oremos. Pai nosso que está no céu, somos gratos por não nos deixar a sós no universo. Somos gratos por não sermos meras peles cobrindo os ossos. Somos gratos porque o Deus do universo nos ama e se importa conosco. E Jesus nos mostra o seu perdão, o seu amor e sua misericórdia. Esta noite, em nosso temor, nossa ansiedade e nosso desapontamento, colocamos nossa vida em suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Na próxima palestra, meu tópico será contagem regressiva para a eternidade. Uma antiga profecia do livro de Daniel, que mostra que ele não projetou apenas as estrelas, mas ele projetou este planeta. Ele tem um projeto para esta nação, um projeto para o mundo. Profecia no próximo programa. Boa noite, Deus os abençoe.